Olá, eu sou Alberto Elísula, professor de Psicologia, professor de Hipnose e bem-vindos a mais um vídeo da nossa sequência de vídeos de hipnose clínica para você que é nosso aluno VIP exclusivo. São vídeos que não estão nas outras redes sociais. Apenas você que se cadastrou tem acesso a esse material. Que, como eu disse na aula anterior, são as induções que você deve utilizar na sua clínica. Ao menos são as induções que devem ser a sua primeira escolha ao utilizar uma indução hipnótica para a terapia. E os tipos de induções rápidas que a gente tem são as seguintes: induções de choque, induções de quebra de padrão, a indução de Davey-Allman, que é uma exceção porque é uma indução de relaxamento, mas apesar de ser um relaxamento, é um relaxamento muito rápido, indução de fixação ocular. Você já deve ter visto a espiral, por exemplo. A espiral é uma indução de fixação ocular. E, finalmente, temos o signo sinal, que é uma âncora de reindução. Não é de verdade uma indução hipnótica, mas como é uma âncora que permite que a pessoa entre em transe imediatamente, é interessante que a gente agrupe ela junto com as induções, já que os seus clientes também vão ter essa ferramenta. E o objetivo desse vídeo não é explicar detalhadamente cada uma dessas induções, não. O objetivo desse vídeo é outro, é apresentar os tipos de induções para que você entenda exatamente como elas funcionam. E depois eu vou enfocar na indução de Davey-Allman. Não é que a indução de Davey-Allman realmente é melhor, mas a verdade é a indução que é mais utilizada na clínica, porque a sua taxa de sucesso é muito alta. E por ser um relaxamento, os clientes adoram. No entanto, isso não significa que as outras induções também não devam ser utilizadas na clínica. Todas vão ter o seu contexto de aplicação. E o que são as induções de choque? Você provavelmente já viu um vídeo de algum hipnotista, talvez eu, gritando, durma! Essas induções são baseadas numa reação que nós temos de congelamento. Provavelmente você já ouviu falar de uma reação chamada fight or flight. Vários animais têm essa reação. Quando eles vão ser atacados, eles têm algumas opções: atacar de volta, fugir ou congelar. E quando se trata da hipnose, a gente consegue pegar esse congelamento e transformar em transe hipnótico. Já que esse congelamento tem uma perspectiva subjetiva de estado muito similar ao que as pessoas imaginam que é transe hipnótico. E por que se grita? Eu tenho que gritar para fazer a indução de choque? Tem. E eu vou explicar por que se grita com a indução de choque. Se grita pelo seguinte, porque quando existe uma hiperestimulação e você grita durma, a pessoa tem uma hiperestimulação do nervo vago e ela tem um leve desmaio, conhecido como reação vagal. Você já deve ter visto pessoas que às vezes dão um desmaiozinho ao longo do dia. E tem pessoas que inclusive têm essa reação vagal com tanta frequência que acabam ficando perigosas no dia a dia. Porque elas podem dormir, por exemplo, dirigindo um carro, enfim, andando na rua. Agora, a indução de choque em si não tem perigo algum. A chance de alguém, ainda que com problema cardíaco, morrer de ataque cardíaco, porque alguém disse, durma, é muito pequeno. É mais fácil essa pessoa que tem problema cardíaco morrer de uma sessão do filme Atividade Paranormal, que vai realmente ativar muito mais seu coração, do que um gritinho de durma. Agora, por que grita? Grita-se porque o grito ajuda na hiperestimulação do nervo vago. Agora, você pode estar se perguntando, mas Alberto, eu já vi pessoas usando a indução de choque sem gritar. E funciona. Claro que funciona. Como você viu nas aulas anteriores, para a hipnose acontecer, para a hipnose funcionar, eu só preciso de expectativa. Agora, se você optou por utilizar uma indução de choque, é porque você quer uma reação do nervo vago. Vamos supor, por exemplo, que você quer fazer alguma anestesia no braço de alguém para fazer alguma cirurgia. Talvez seja necessário todo o relaxamento que vai ser decorrente da indução de choque, pela reação do nervo vago. Então lembre-se sempre, tudo aquilo que você faz na clínica tem um motivo. Então se você optou por uma indução de choque, é porque você tem motivos para isso. Então você tem que fazer a indução de choque da forma tradicional, gritando. Ou então você escolhe uma outra indução, não tem problema algum. Outro tipo de indução rápida
que a gente adora utilizar na clínica é a chamada quebra de padrão. O que é a quebra de padrão? Quebra de padrão é toda interrupção de um pensamento que é automático, que é inconsciente. Então, em geral, quando você está fazendo alguma atividade motora que envolva um pensamento inconsciente, automatizado, e você é interrompido, você fica perdido. E o hipnotista vai pegar essa sensação de se estar perdido e vai transformá-la em transe hipnótico. Você provavelmente já teve a seguinte experiência. Está assistindo Netflix? Vou tomar um suco. E levanta e vai em direção à geladeira. Esse ato de ir para a geladeira é um ato inconsciente. Você está andando, pensando em outras coisas e indo para a geladeira. Aliás, é tão inconsciente que é comum, às vezes, as pessoas abrirem a geladeira para raciocinarem, porque elas acabaram esquecendo o que elas foram pegar lá. Mas, enfim, imagina que você está vendo Netflix, está com sede, e levanta e vai em direção à geladeira para pegar um suco. Só que no caminho até a geladeira, o telefone toca. Aí você atende, não era ninguém, desligaram. E você fica paralisado. Você não lembra direito o que você estava fazendo, para onde você estava indo, ou se lembra da geladeira, nem lembra o que você ia fazer na geladeira. Isso acontece devido à chamada quebra de padrão. E as induções de quebra de padrão também são muito utilizadas e com bastante sucesso no ambiente clínico. Bom, e agora vamos falar um pouco da indução de Dave Elman. A indução de Dave Elman é um tipo de relaxamento, só que é um tipo de relaxamento muito especial. Ele é especial, primeiro, por ser rápido, e segundo, por ele ter testes. Então, você se comunica com o seu cliente o tempo todo. Posteriormente, eu vou falar mais da indução de Dave Elman com bastante detalhes, porque vai ser a indução mais importante nesse nosso curso VIP de hipnose clínica. E, finalmente, temos o signo sinal. Talvez você já viu algum hipnotista falando, durma, e a pessoa entra em transe. Em geral, isso acontece porque esse durma foi instalado previamente, ou seja, foi uma sugestão pós-hipnótica. O que é sugestão pós-hipnótica? É uma sugestão que é dada durante a hipnose, mas que acaba tendo efeitos após a hipnose. Então, foi dada essa sugestão de que quando essa pessoa ouvisse durma, que ela fecharia os olhos e entraria naquele estado imediatamente. E, finalmente, temos também a fixação do olhar. E o engraçado é que a fixação do olhar pode ser considerada tanto uma indução rápida quanto uma indução lenta. Antigamente, na época de Braid, o grande pai da hipnose científica, as pessoas ficavam com o olho virado para cima por um certo tempo, olhando assim, e ficava assim ficava olhando para cima por alguns minutos até elas entrarem em hipnose. Braid descobriu que, por algum motivo, o cansaço ocular favorecia o surgimento da hipnose. Depois surgiram várias variações. Provavelmente você já me viu fazendo uma espiral. Essa espiral que eu faço, eu aprendi vendo uma apresentação de Jim Wand, um grande hipnotista de palco. Só que na época ele tinha um grande anel e falava para a pessoa olhar apenas para o anel. E ele fazia assim. E a espiral também permite que a pessoa tenha um cansaço ocular e que esse cansaço ocular acabe se transformando em transe hipnótico. Agora, existem diferenças individuais, tem pessoas que vão entrar bem mais rapidamente em hipnose por quebra de padrão, outras pelo Dave Elman, outras pela espiral. Por isso que é tão importante, durante a hipnose, você estar testando, avaliando tudo aquilo que está acontecendo. Porque talvez, durante a própria indução, você precise trocar de indução. Talvez aquela indução que você estava utilizando não está funcionando tão bem e você precise simplesmente trocar a indução no meio do caminho, sem que seu cliente perceba que algo de errado está acontecendo. E um ensinamento importantíssimo para a hipnose, que eu vou repetir várias vezes. Na hipnose, o importante não é o que acontece, é como você reage com o que acontece. Então, se você reage de uma forma natural, como se aquilo fosse algo natural, parte do protocolo clínico, o cliente nem vai perceber que aconteceu algum problema. E aí, está gostando dessas aulas exclusivas de hipnose clínica? Então avise seus amigos, eles também podem ser VIP. E até a próxima aula.